Valmir, muy buenas Muy tardes. buenas tardes, muy buenas tardes. Hugo Gerardo, ¿verdad? Sí, Hugo Gerardo Centellas. Un gusto. Está conectándose desde Bolivia. Bolivia, exacto. Ok, bienvenido. Eh, Está en este momento ya en la sala el profesor Aldo Centurión López de Asunción, Paraguay. CEO de Resol Energy Brasil, Roberto Valmir. Está Gilda desde Argentina, no, perdón, Gladys desde Argentina, y quien les habla, José Sepúlveda. ¿Ya? En la medida que se vayan integrando, entonces les vamos a dar el acceso. Y tenemos para hoy nuestro tema, que es medio ambiente en Mercosur. Eh, Roberto Valmir es el CEO de Resol Energy. Él es integrante de Ciudadanos de Mercosur, coordinador nacional en Brasil, y está dentro del tema de medio ambiente ya desde hace muchísimos años. Consultor también a nivel de Naciones Unidas, así que tenemos varias cosas para irlas conversando en el transcurso de esta hora que vamos a tener en el webinar. El profesor Aldo Centurión López, él es coordinador general de Ciudadanos del Mercosur, es economista y viene trabajando en el proceso de integración desde el año 1991, desde la firma del Tratado de Asunción. Él tuvo el privilegio de estar presente durante la firma del tratado, y ya desde el año 2015, en que se fundó Ciudadanos del Mercosur, él ha estado en la coordinación general. Y quien les habla, José Sepúlveda, soy ingeniero civil, soy chileno, y hemos venido trabajando en Ciudadanos del Mercosur y en actividades de integración con el profesor Aldo ya también por más de 30 años. Así que vamos a tratar de aportar, ayudar, compartir también con nuestro amigo Roberto Valmir acerca de este tema que hoy es demasiado importante, no solamente a nivel Mercosur, sino también a nivel global, por los efectos que está generando no solamente cambio climático, sino también los residuos sólidos urbanos, como hemos visto en los últimos días en Santiago de Chile, que tras las intensas lluvias hubieron más de 30 toneladas que se recogieron en el río Mapocho, en el centro de la ciudad, desde neveras, televisores, mesas, muebles, todo lo que usted quiera. Así que tenemos un rato para conversar acerca de estos temas. Muy buenas tardes, Valmir, ¿cómo estás? Un placer, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes, José. Buenas tardes, professor Aldo. Nosso amigo Hugo, Gladys, que está em Argentina. Sim, sim, hoje temos muito que falar, muito que tratar, porque estamos acá em meu país está passando muitos cambios a nível sustentabilidade, não? E então há muito que falar. Infelizmente, não, o que se passou em um rio, a hora que tu has falado, se passa a todos. Acá em Brasil, por exemplo, em São Paulo, temos o Rio Tietê, que também é a mesma coisa. Temos em Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, que por tanto a basura que se foi jogado se solidificou abaixo e se não pode mexer, porque se mexe, tu tens um problema com a cadena alimentar de los peces, que se acostumaram a comer isto, por incrível que pareça, toda esta basura. Então, há muito o que falar. O nosso tema hoje de meio ambiente
é um tema que está flamejante, né? Por todo o mundo. O mundo todo está preocupado com isso porque estão mirando todos os efeitos do que o meio ambiente mal utilizado pode sacar com o planeta. O planeta nosso está pedindo socorro, socorro, socorro. E muito desse socorro passa por Brasil, através da Amazônia, através dos biomas brasileiros, não? Então, vamos ter muita coisa boa para falar hoje e vai ser muito, muito interessante. Por parte de nós outros de Red Sol Energy, como tu has dito, estamos trabalhando para tentar sacar o máximo de projetos para fazer nossa parte. Mas há outras grandes companhias em Brasil que estão fazendo o mesmo. Há companhias, eu creio que também em México, e há companhias acá em Argentina, pero com menor poder de ação. Pero agora temos acá uma possibilidade muito grande, porque o governo agora tem seu interesse em meio ambiente. O meio ambiente volveu a ser uma pauta muito, muito importante para o Brasil e para o mundo. E o mundo está visualizando isso. Temos muito que falar, não só desta parte do meio ambiente de basura, de lixos e essa coisa, mas como também das novas possibilidades, como nosso novo pré-sal que se ha descoberto. Então, vamos adelante. Por onde queres que empecemos, eu empiezo, não passa nada. Gracias, amigo. Profesor Aldo, muy buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Olmir? Un fuerte abrazo de la Alô, meus distancia. irmãos, que saudade, soledad, hermano. ¿Cómo anda, Bien, bueno, trabajando bastante, pero bien. Qué bien, entonces Brasil asume la presidencia pro tempore la Sí. próxima semana. La próxima semana, sí. Así que y está tomando con mucha fuerza el tema del medio ambiente que lideraron. Yo recuerdo la conferencia de Río de Janeiro, que fue una de las primeras y una de las fundamentales para luego tener la cumbre de París y el Sí, a COP Rio. 2015, ¿no? Y también la cumbre relacionada a los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Entonces, me gustaría un poco empezar sobre, muchas veces uno lee trabajo decente y nos confunde un poco, empleo digno, y en el tema medioambiental a veces leemos desarrollo sostenible, por un lado, y también desarrollo sustentable, o transición sostenible, transición sustentable. Entonces, una primera aclaración con respecto a eso, porque muchas veces confunden, ¿no? Sim, o que passa é assim, Aldo, os dois, eles se juntam como um solo, pero desde quando a população esteja involucrada em fazer as coisas. Então, passa a ser sustentável. Quando o governo se involucra, passa a ser sustentável. Então, eles acabam se mesclando quando os dois se juntam para fazer lo mesmo, cada um haga sua parte, e aí se mescla e se tem toda a parte medioambiental. Me entende? É mais ou menos isso. Agora, tu has falado um tema muito interessante. Brasil, sim, na semana entrante, se é colocado como presidente na roda que se passa como presidente. E é um grande momento. Um grande momento. Por quê? Porque o Brasil hoje volveu ao cenário internacional com a pauta medioambiental. Por quê? Porque a pauta, nós outros teremos uma ministra hoje, que é uma ministra muito respeitada em todo o mundo, que é Marina Silva, e que tem uma visão de floresta muito grande, porque ela ha nascido dentro da floresta, ela ha vivido dentro da floresta. Eu he estado com ela já 2 vezes, e é uma pessoa que algumas vezes é muito radical quanto à questão indígena, quanto a isto, pero é uma pessoa que tem uma visão de meio ambiente muito grande, pero
ela não tem esta visão, o Ministério não está todo voltado para as pautas para a população. Está sim para o mundo, que é o que? A pauta amazônica, de todos os problemas que se tem, como resolver a questão de garimpos, como resolver a questão de desmatamento, essa grande pauta. Pero isso hablado com a gente do Ministério, hace falta as pautas para a gente de dia a dia, para que a gente sepa como separar sua basura, para que as alcaidias sepam como sacar essa basura da casa das pessoas e aonde colocar essa basura, porque nem tudo é só a Amazônia é importante. Te digo que 80%. Pero há o restante, que tem que separar, como creio que há em outros sítios de América do Sul. Então, isso tudo tem que ir acabando. É um unindo ao outro. O que o governo faz, o que a população tem que aprender e fazer. Entende? Então, esta cultura para a população tem que ser apresentada para que não se tenha em los rios basura, sofás, televisão. A gente tem que saber que não pode jogar ali. E tem que ter um ponto onde ela tenha que pôr isso ali. Então, isso que eu, todas as vezes que hablo, tento mostrar para a gente que há que educar o povo, há que educar os ninhos, a gente que está vindo agora para o mundo, que está crescendo, que é nosso futuro, educá-los de tal maneira que ele sepa que, bom, não, eu não posso pegar meu sofá, que está viejo, me vou olhar onde está o rio e lo atiro allá. Minha nevera não funciona mais, me vou ao rio e atiro allá. Não. Então, tem que... Nós outros, em nossos projetos, contemplamos sempre algo chamado pontos verdes, que é onde a pessoa pode ir lá, sabe? Pegar sua llanta, que está vieja, e vai olhar, atira ali, para que a alcaidia possa reunir isso tudo e entregar numa companhia que possa fazer todo o seu reciclo. Então, a pauta meioambiental, ela não se preza só ao governo, tem que ser com a população. A população tem que fazer sua parte, mas também o governo tem que mostrar para essa população como se faz. E este equilíbrio que tem que ter. Quanto à pauta de Amazônia, e agora vós outros devem saber que há 15 como 20 dias, não mais que isto, eu creio, ha sido descoberto um novo pré-sal em Brasil, que está dentro de Amazônia, que está lá na Foz do Rio. Dentro de Amazônia, na Foz do Rio, não me acordo o nome do rio agora, do Rio Amazonas, e que tem são bilhões e bilhões de barris de petróleo. Então, há hoje uma peleia muito grande entre nosso problema medioambiental e o desenvolvimento, o desenvolvimento. Então, este equilíbrio de desenvolvimento do país, porque, mira, são bilhões e bilhões de barris, são quase R$1 trilhão. É muita plata. E mais, o que se pode desenvolver e desenvolver na região. Existem vários índios, existem várias colônias indígenas, existem ribeirinhos, gente que vive daquilo, que poderia se servir, se hace tudo correto, para que não se tenha nenhum derramamento de petróleo, para que não tenha nenhum problema medioambiental. Se conseguem chegar a este meio termo, temos uma fonte de anos, aliás, é uma fonte que não é limpa, que nós outros todos sabemos que não é a melhor, pero para o Brasil, lo tira, lo quita de muitas outras coisas que têm que ser hechas de fora para cá. Então, vem acontecendo coisas muito interessantes acá. Lá, o presidente, esta semana, eu creio, e ha dito uma coisa que é verdadeira: nós outros não precisamos desmatar uma só árvore para poder com que
se haga toda a parte de agricultura que nós outros temos, o nosso água é muito forte, hoje alimentamos mais de 40% do mundo. Então, não é necessário isto. Então, é só mesmo é necessário que a gente consiga conviver e que as terras improdutivas volvam a ser produtivas. Então, veja como tudo vai ligado ao outro, um não vai se juntando ao outro para ser uma coisa só, que é um meio ambiente realmente sustentável, um meio ambiente que realmente as pessoas possam dizer estamos vivendo bem. Vai tardar, mas tem que iniciar, não? Uma hora, em algum momento, há que iniciar, não? E parece que estamos iniciando agora toda esta questão. Lo vejo muito preocupado os dirigentes europeus, até mesmo Estados Unidos, os chinos, todos muito preocupados com este próximo milênio, por esta próxima década, por tudo que vai ser hecho, porque é um momento, a hora de parar o que está se fazendo em Amazônia de explotação de uma maneira irracional, garimpos ilegais, desmatamento, isso tem que se frear, não há jeito. Por quê? O mercúrio do garimpo está fazendo mal a todas as águas que vêm dos rios, e esses rios são que alimentam, como os peixes, são que alimentam os índios, a comunidade indígena, as comunidades quilombolas, que muitas são hechas. Não sei se vocês sabem que são comunidades quilombolas, são comunidades de negros que são originários, são chamados povos originários, que resistem, que vivem em seus quilombos, como era antigamente. Então, todos estão próximos dos rios, então todos necessitam dos rios, e no momento que tu matas o rio, tu matas as pessoas, porque os peixes vão estar envenenados, e vai envenenando todos, e assim vai indo, até venir a grande capital, que é Manaus, que é Belém, que é as outras capitais de Amazônia. Então, isso tudo está sendo tratado, mas é uma coisa lenta, este país acá é muito grande, e nem sempre nós outros temos mecanismos fáceis, temos problemas locais, regionais, com seus alcaides, com seus governadores. Então, é uma pauta muito difícil, pero há que empezar, e me parece que se empezou agora com este novo governo, de uma visão distinta, e com a Europa toda mirando para cá. Esta semana mesmo se ha conseguido mais de 800 bilhões de dólares, que é para implementar projetos acá em Brasil. Projetos de desenvolvimento socioambientais, desde projetos para pequenas empresas, para grandes empresas, onde teria toda uma financiação. Então, a coisa está caminhando, pero é muito lento. Vosotros vão ver o resultado disto lá em 2030, 2035, quando o Brasil projetou, não teremos mais desmatamento, não teremos mais garimpo ilegais, não teremos nada mais disto. E para melhorar esta história toda que está sendo feita, em 2025, teremos a COP Amazônia, e vai ser em Belém do Pará, que é dentro de Amazônia. Então, a gente que habla de Amazônia, que fala essa coisa, pero que nunca ha ido, não sabe o que é. Então, desta vez vão ter a chance de ir se aliar, porque em 2025 a COP vai ser em Amazônia, vai ser lá no Pará. Então, é interessante. Tengo una pregunta, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Que estamos aquí para debater. Es para preguntarle a Valmir, que es un especialista en temas de medio ambiente. Sí. Cualquiera de nosotros lo puede hacer, así que yo voy a adelantarme. Ya le hice la primera pregunta, pero voy a hacerle ahora dos preguntas. Vale. Bueno, una de ellas está relacionado a cuál de las contaminaciones es más grave. La contaminación del agua, la contaminación
del aire, la contaminación de la tierra, que finalmente produce el cambio climático y afecta hoy, por ejemplo, con la temperatura en México, Estados Unidos Sí, o la India y con muertes, o como la falta de agua en Uruguay, ¿no? sí. ¿Cuál de ellas, de esas tres contaminaciones? Porque todos los días nosotros tomamos agua, respiramos y Comemos de la caminamos tierra. sobre la tierra. Exato. Hombre, mira, essa é uma pergunta muito difícil de responder. ¿Por quê? Porque todas são muito importantes. Como tu mesmo has dito no final, todos os dias tomamos água, respiramos o aire e comemos da terra e caminhamos por la terra. Essa é como eu te hablo do equilíbrio. Essa é como eu te hablo do equilíbrio. A terra só vai ser boa se tem água. Ujú. O aire só é bueno se cuidamos da terra e da água. Então, acaba que estão todos eles interligados, não? E como tratamos o aire, a terra e o solo, é fundamental. Como é que te vou explicar em espanhol? É fundamental que esses três os órgãos de governo hagam esta coisa mais importante, que é cuidar de todos esses elementos que tu has dito. Como quedamos os últimos 20, 30 anos, não fazemos nada, a Terra, não sei se tu sabes, ela aqueceu 1 grau. Ela aqueceu 1 grau, o que é perigosíssimo, perigosíssimo, não pode aquecer mais 2, porque se aquecer mais 2, estaremos em região desértica. Não sei se has visto, nos Estados Unidos, há dias, em Nova York, que se fez noite, em um dia se fez noite em Nova York, de tanta nébula, de tanta poeira, de tanto isso, e hoje vai passar o mesmo. Hoje, no dia de hoje, Nova York está em alerta para novamente passar por isso. Então, por que passa por isso? Porque lá cá a terra não está sendo bem tratada, o aire não está, por suposto, o aire não vai ser bueno, e por suposto, as águas não estão sendo suficientes, não estão generando oxigênio suficiente para poder com que os outros dois sobrevivam. E esse é o problema. Quando contaminamos um, ele vai em cadeia contaminando os outros. E esse é o maior problema. E para mim, te vou ser sincero, as águas são mais importantes. Porque de aí sai a vida. Porque sem água não há vida. Mas tem o ar e essa coisa. Sim, tem o ar, mas sem a água, se a água está contaminada, o ar é malo, a terra não se faz nada, e tu não acontece essa coisa fundamental. Porque se tu não bebes água, o que passa com tu corpo? Se acabou. Somos feitos quanto de massa e quanto de água em nosso corpo. Nós outros temos 60% de água e 40% de massa. Então, necessitamos de água, não há maneira. Então, toda vez que contaminamos a água, é do pior que fazemos. Lógico, depois vem a terra, depois vem uma coisa. Porque a terra, sem água também, ela não funciona só. Hola, ¿me escucha Valmir? Parece que se quedó, José. Parece que se le quedó pegada la conexión ahí. ¿Me estás escuchando, Aldo? Sí, yo te escucho. Ok, sí, mientras Valmir estaba ahí hablando justamente sobre el tema de la Amazonia, me acordé que el año pasado en Oruro, en uno de los lagos que hay, estuvieron trabajando en Bolivia y sacaron una gran cantidad de envases de plástico, que prácticamente era una masa, era una masa ya que abarcaba varios cientos de metros hacia el interior del lago. Y justo como dice Valmir, primero hay un tema de educación, es decir, si no tenemos ciudadanía educada, si no vamos formando, si no vamos enseñando a los chicos desde el preescolar, desde la casa en realidad,
¿tá? Lo que significa ir lanzando los desechos, tirar las botellitas, tirar los envases en cualquier parte. Obviamente que todo esto va a repercutir. ¿Por qué? Porque los caudales de los arroyos, las quebradas y los ríos, a la hora de la lluvia va a empezar a generar el problema. Lo otro también, lo que se va lanzando, lo que se va tirando como desperdicio, las capas o las napas freáticas, oye, se van a ir contaminando con los desechos que van a ir arrojando, ¿ya? La descomposición de todos los metales. Entonces, todo eso también va a contaminar en un momento determinado las capas subterráneas y vamos a tener los problemas. Ahí está Valmir otra vez. Sí, sí, ha sido cortado. Es lo problema acá en Brasil, las comunicaciones son problemáticas. Pero así, José, nosotros tenemos dentro de nuestra compañía un provérbio. Para que tu ensines o adulto, tu tens que ensinar o seu ninho. Por quê? O adulto hoje, ele tem uma cultura já, já está na cabeça dele que ele está dirigindo o seu coche, está tomando uma Coca-Cola com lata ou bebendo uma botelha de água. A primeira coisa, quando se acaba, o que ele faz? Ele barra seu vidro e atira a calle. É assim. Poucos têm sua lixeirita ali, onde tem o seu vassoureirozito, que ele coloca na vassoureira e depois vai jogar, atirar em lugar correto. Então, nós outros pensamos sempre assim em Red Sol Energy. Temos com que fazer com que o niño em la escola, o niño aprenda o que é a questão de como preservar, de como não jogar as coisas em la calle, essa coisa. Porque assim, a primeira vez que ele está no coche com seu padre, e seu padre pega a lata ou pega a botelha de água, que é de plástico, e lo atira afora, ele vai dizer, papai, eu aprendi na escola, não se pode fazer isto, tem que guardar, e aí quando tu esteja perto de algum lugar para poder jogárselo, aí chegamos ao lugar certo, tem que fazer isso, né? Bueno, na primeira vez o padre vai ouvir, cala-te, garoto, cala-te, criança. Na segunda vez ele vai falar de novo. E na terceira, ou quarta, sabe que o padre dele vai fazer? A hora que ele terminou, que ele vai rogar a botelha, ele fala, mira, este chico atrás vai me encher novamente. Então eu vou aguardar e depois eu rogo fora. Me entende? Esse câmbio de cultura. Então, tem que empezar pelas escolas, tem que empezar pelos ninhos, porque cambiar a cabeça do adulto não é simples. Não é simples. Ainda mais é o adulto que não tem muita instrução, que não tem acesso a muita instrução. Você entende? Então, mira, não somos menores que os europeus, essa coisa toda, mas eles conseguem fazer esta cultura desde ninho. Então, hoje, os europeus conseguem viver melhor isso do que nós outros que estamos em Sudamérica. Em Sudamérica foi muito largado isso, foi deixado muito de lado por muitos governantes que passou, tanto em Brasil, quanto passou em Argentina, passou em Paraguai, passou em todos, que não pensavam nisso. Simplesmente pensavam em seus lucros ou alguma coisa dessa maneira e problema medioambiental, eu não vou viver, como muitos falam, eu não vou viver 100 anos, 200 anos. Então, o que vai passar em 200 anos não é problema meu. Não é assim. Não é assim. Tu não vais viver, pero tu vais ter tu filho, tu vais ter tu neto, tu vais ter outras pessoas que vão estar neste país, e vão estar nessa terra. E como vai ser isso daqui a 200 anos se tu não empiezas agora? Como vai ser? É como ele disse, em o lago, e aqui em Brasil, você vai às praias em final de semana. Ok. Vai em Lones na praia. Tu vai ver a quantidade de vassoura que se quedou na praia. Porque lá a gente não leva um saquinho, um saco, alguma coisa, para poder ali sua vassoura e levar embora e atirar a um vassoureiro. A pessoa não faz isso. Então, ao revés, o que ela faz? Ela deixa ali mesmo, ou se não sabe o que ela faz, atira em um mar.
Sabe? É mínimo. É mínimo as pessoas terem consciência de que isso não se pode fazer. É mínimo. Sim, Aldo. Sí, respecto al tema educativo, ¿no? Ayer participé de la finalización del seminario sobre inserción e inclusión laboral de la CEPAL, ¿no? Uhum. Y el tema educativo era un tema central y, como decían, transversal, ¿no? Para todos. Entonces estaba pensando en realidad de que tenemos que hacer una educación innovadora, ¿no? Yo le decía siempre que hay que utilizar la tecnología, pero hay que utilizar lo que tenemos y las relaciones también. Entonces, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en una educación en las casas? Porque como estabas diciendo, los adultos son los que contaminan en este caso específico de tirarla Sim. desde, digámosle, en la basura, en lugares indebidos o mal utilizar, y son los niños los que pueden promover. ¿Por qué no pensar en sistemas de educación ambientales con proyectos como visitas a las casas, de tal manera que inclusive los domingos los docentes pudieran ir a visitar varias casas con los padres y con los niños y con diferentes niños y tener una clase ambiental en las casas? Probablemente sea mucho más efectivo, ¿no?, que obligarle al padre a hacer cosas que usualmente hace como una actitud, porque esa actitud viene como un hábito, como una cultura, Sim. porque parece ser que el ser humano, y ahí hay una teoría económica de la escasez. Cuando el producto o el servicio es escaso, el ser humano valora más. Ahora, cuando digamos, el bien es abundante, como en América Latina nosotros tenemos abundancia de agua, de alguna manera, porque tenemos agua con respecto a los europeos, por Sim. ejemplo, ¿no? Tenemos el Uhum. acuífero, tenemos tierra en abundancia también, porque hay tierra disponible inclusive para cultivar, Sim. ¿sí? Y tenemos un buen aire, ¿no? Pero sin embargo, nosotros no somos líderes en medio ambiente, porque hay una falla ahí del sistema educativo. Esta é a falha. Es una falla porque el sistema educativo toca un puesto autoridades, desde el ministro de Educación, presidente de la República, hasta los docentes, los estudiantes, la propia sociedad y familia. Exato. Entonces, con la tecnología uno puede tener una educación más rápida, como decía. Uno puede decir un corte a cero de todo lo que se hizo en educación y partir de aquí en adelante para una nueva educación. Pero el gran problema es que así como tenemos a los abuelos que tienen una cultura, tenemos a los hijos de los abuelos, después tenemos a los niños, entonces tenemos fácilmente 3 generaciones. Entonces, ¿cómo hacemos que el tema medioambiental se convierta en una prioridad para esas 3 generaciones, que son las que manejan? Sim. Ahora, ¿cómo Exato. puede intervenir el sector privado junto con el sector público? Porque el sector público depende mucho de las ideas políticas generadas por los políticos que están en los partidos políticos. Sim, esse é o problema. Agora, o problema, isso que tu hablas é interessante, essa coisa de la cultura em casa, de levar gente. Pero imagínate, nós somos mais de 220 milhões de pessoas acá em Brasil, solo em Brasil. É muito difícil implantar essa coisa de é o domingo, é o sábado, ou é o lunes, ou martes, ou que seja, que venha uma pessoa e que se hable e que todos queiram ouvir. Por exemplo, em domingo, ouvida-se-lo. Porque em domingo tem o churrasco, tem o futebol. Sí. Vale? Domingo tem o churrasco, tem o futebol e você também vai jogar seu futebol. Então, mano, vai vir uma pessoa para me hablar no meu domingo, em meu domingo, me hablar de que eu tenho que pôr
la lata indo coisa de lata, não, na botella indo coisa... Mira, não vou, me entende? ¿Se entiende el problema? Claro. Estoy hablando de nosotros brasileños. Claro, hay que buscar otro día. Yo dije nada más un domingo por decir nada más, ¿no es cierto? Por supuesto que hay que buscar alguna manera. Es decir, lo que estaba pensando en las ideas innovadoras de educación. Sim, pero sempre vai ter uma coisa. Nós acá em Brasil somos mestres em buscarmos uma solução alternativa. Vale? Se tu hablas em que é martes, eles vão dizer, não, peraí, martes roga a seleção brasileira, não pode. Não, bueno, então vamos fazer miércoles. Pô, miércoles me joga meu time, tá louco? Bueno, ok, vamos fazer jueves. Não, jueves não, porque jueves empieza já perto de viernes, eu tenho que começar a tomar minha cerveja. Então, sempre vamos achar uma maneira de discutir coisas, sabe? Teve uma época que não se fazia nem manifestações aos domingos, porque a gente não queria ir às manifestações, porque domingo é meu único dia que eu posso estar tomando minha cerveja, mirar o futebol, não vou. Então, é muito difícil. O que hablas tu é importantíssimo, pero é muito difícil em meu país. Eu não sei como é em Paraguai, como é em outros que são países um pouco menores, com uma menor população. Porque acá nós outros temos um grande problema, Aldo, que é a parte sanitária. Sabe, há muitas favelas, há muitos lugares que não têm saneamento básico. Imagina-te, nós outros estamos em 2023. E há mais gente sem saneamento básico do que gente com saneamento básico. Imagina-te. Sabe, você vai em um sítio, está passando em lo meio do sítio, todos os tipos de dejeto, que a gente não tem banheiro, não tem local, sabe? É muito difícil. E sobretudo quando a população não enxerga, não mira o futuro. A população mira o quê? Oi. Sabe? Eu tenho que comer. Oi, eu tenho que fazer. Oi, não posso pensar em fazer 2 dias depois, ou um mês depois, ou 1 ano, 2 anos, planear. Não existe isso. Pelo menos acá em Brasil, não. Tu tens que fazer oi. Não há maneira. Então, as pessoas não prestam atenção no restante, em tudo que ela também está causando. Porque isso não é só causa do governo, não é só culpa do governo, não. Não, é da população também. Que acaba tendo menos culpa, por quê? Porque não aprendeu. E nas classes, eu tenho 58 anos, eu he hecho várias classes em universidade, ou mesmo desde ninho, quando eu comecei a estudar. Nunca houve uma aula de meio ambiente para nós outros. Nunca. Imagina-te, nunca. Eu, ninho, não teria aula de meio ambiente, não se falava de meio ambiente, ninguém queria saber de nada. Sabe, esta pauta medioambiental vem de 20 anos, 15 anos para cá com uma força maior. Então, nenhum governo está preparado. Acá em Brasil não está preparado. Eu creio que Paraguai também não está. Eu creio que a Argentina está um pouco. Bolívia, Chile. Talvez, quiçá, um pouco mais Uruguai. Eu não sei como está a situação 100% a hora. Porque não tenho estudado a situação allá. Então, é um trabalho muito grande e ter que ter presidentes e ministros e senadores e deputados, todos involucrados neste propósito. Pero, Aldo, acá nós teremos 513 deputados. Temos 81 senadores. Temos mais de 25 partidos políticos.